53 personagens bíblicos que os religiosos usam contra o Evangelho da Graça. Número 1. Elias e o fogo do céu. 1 Reis 18, do 36 ao 38. O uso religioso. Muitos pregadores usam Elias como símbolo do crente poderoso, profeta de fogo, o que desafia o sistema, faz campanha no monte e ora até o fogo cair. Essa história é base para vigílias, cultos de clamor, clube dos profetas, entre outros. A desconexão com a graça. Elias operava sob a lei e a maldição, Deuteronômio 28. Ele confrontava um povo que estava quebrado pela idolatria, num tempo em que a presença de Deus se manifestava com juízo e temor, pois o Espírito ainda não habitava nos homens. Mas no Evangelho da Graça, o fogo que caiu em Cristo foi o da justiça divina. Ele levou sobre si toda a ira de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5. E sobre Elias, veja o que Jesus mesmo disse aos discípulos quando tentaram imitá-lo. Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias fez? Mas Jesus, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Lucas 9, 54 e 55. Na graça não há mais clamor por fogo, porque o Espírito já habita em nós. A oração não busca espetáculo, mas entendimento e comunhão com Cristo. Número 2. Davi e a adoração extravagante. 2 Samuel 6,14. O uso religioso. Adore como Davi, dance como Davi dançou, vença com a sua adoração. Essa passagem é usada para justificar cultos emocionais, música frenética, rodopios, gritos e até manifestações corporais como se fossem ações do Espírito. A desconexão com a graça. Davi dançava diante da Arca da Aliança, num contexto litúrgico do sistema levítico. Ele era rei, mas também representava a função sacerdotal de conduzir o povo sob os rituais mosaicos. Hoje a Arca é Cristo, e a adoração não é física ou ritual, mas espiritual e racional. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4, 23. A adoração da nova aliança não é performance nem grito, é comunhão com Deus no espírito, sem necessidade de palco, som alto ou agitação. O templo somos nós, a adoração é vida vivida, não expressão corporal isolada. Número 3. Jacó e o voto de Betel. Gênesis 28, do 20 ao 22. O uso religioso. Faça um voto como Jacó. Entregue um propósito. Seja ousado no altar. Essa passagem é a base para campanhas de voto financeiro, promessas em envelopes e negociações com Deus. A desconexão com a graça. Jacó era um homem natural, astuto, carnal. Ele estava em fuga, em crise, e fez uma barganha com Deus. Se me deres, então eu te darei. Isso é lei, condicionalidade, mas a graça não negocia, não exige promessa e não opera por troca. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, mas crê, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, do 4 ao 5. Todo voto com propósito é uma tentativa de mover a mão de Deus por mérito, mas a graça já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Efésios 1:3. Não há altar, campanha nem voto. Há fé, descanso e confiança no que já foi feito. Número 4. Neemias e a reconstrução dos muros. Neemias 2 e 6. O uso religioso. Reconstrua os muros da sua casa, da sua vida, da sua empresa. Essa narrativa é usada em campanhas de restauração emocional, financeira e familiar, com frases como não desça do muro e lute pelo seu projeto. A desconexão com a graça. Neemias era um governador judeu, atuando sob decreto persa, liderando a reconstrução física de Jerusalém após o exílio. Era uma missão política e religiosa para restaurar o culto do templo, ou seja, o velho sistema. Mas em Cristo, derrubando a parede de separação dos dois povos fez um. Efésios 2,14. Não sabeis que sois o templo de Deus? 1 Coríntios 3,16. Na graça não há muros a levantar, não há cidade santa física, não há templo visível. Tudo foi cumprido em Cristo. A verdadeira reconstrução é espiritual. Nova criação, novo coração, novo homem. Número 5. Moisés e o Monte Sinai. Êxodo 19. O uso religioso. Suba ao monte com Moisés, busque a glória, fale face a face com Deus, receba a tábua da promessa. Essa ideia sustenta retiros, campanhas, jejuns para subir espiritualmente. A desconexão com a graça?
O Monte Sinai representa o ministério da condenação. O ministério da morte, gravado com letras em pedras, teve glória, mas foi abolido. 2 Coríntios 3, do 7 ao 11. Vós, porém, não tendes chegado ao monte que se podia tocar, mas tendes chegado ao monte Sião. Hebreus 12, 18 e 22. Hoje não subimos ao Sinai para receber a instrução de Deus. Fomos feitos um com Cristo e já recebemos tudo pela fé. Quem busca subir está rejeitando o que já foi entregue pela cruz. Número 6. A besta de Apocalipse e a guerra escatológica. O uso religioso. Prepare-se para o fim. A besta vai dominar. Deus vai castigar as nações. Sinais do juízo estão chegando. Cultos apocalípticos alimentam o medo, o controle religioso e a dependência de revelações secretas. A desconexão com a graça. A carta de Apocalipse é cheia de símbolos, escrita para igrejas reais do primeiro século, mostrando o triunfo de Cristo sobre Roma, o pecado e o mundo. Não é um roteiro de terror. Mais importante, na nova aliança, o crente não vive esperando juízo porque já foi justificado pela fé. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. O crente na graça não espera juízo, espera a vida eterna. Não teme o fim, vive o descanso. O Apocalipse da nova aliança é a revelação de Cristo glorificado, não de um inferno iminente. Número 7. Josué e a conquista violenta de Canaã. Texto base. Josué 6. Queda de Jericó. Josué 10:40. Extermínio dos povos. Assim, Josué feriu toda a terra, a montanha, o Neguebe, as campinas e as descidas das águas, e destruiu todos os seus reis. Nada deixou com vida, como o Senhor Deus de Israel lhe ordenara. Josué 10:40. Uso comum nas religiões. Alegoriza-se a conquista de Canaã como um símbolo da vitória do crente contra os seus inimigos espirituais. É usada para justificar guerra espiritual, tomada de territórios, campanhas de oração e jejum para derrubar muralhas, como Jericó. Refutação pela graça. A nova aliança não é territorial. O meu reino não é deste mundo. João 18:36. Deus não manda mais matar ou conquistar fisicamente. A nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6:12. Cristo veio mostrar o verdadeiro rosto de Deus, que sempre foi amor e reconciliação, não genocídio religioso. 2 Coríntios 5, 18 e 19. A ideia de Deus ordenar um massacre entra em contradição direta com Jesus dizendo: amai os vossos inimigos. Mateus 5:44. Número 8. Ezequiel e a visão do templo restaurado. Texto base, Ezequiel do 40 ao 48. Assim diz o Senhor Deus: estas são as ordenanças para o altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocaustos e para espargirem sobre ele sangue. Ezequiel 43:18. Uso comum nas religiões. Usam essas visões para validar a ideia de um terceiro templo físico, inclusive ligado a profecias do fim. Justificam a existência de templos cristãos e altares com sacrifícios espirituais. Refutação pela graça. Cristo é o fim de toda estrutura física de culto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? 1 Coríntios 3,16. Ele aboliu o sacerdócio levítico e os sacrifícios. Com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10,14. A visão de Ezequiel é simbólica e ultrapassada pela realidade de Cristo, o verdadeiro templo. João 2, do 19 ao 21. Número 9. Samuel e o sistema sacerdotal. Texto base, 1 Samuel 3 e 7. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. 1 Samuel 7,15. Uso comum nas religiões. Samuel é exaltado como um homem de Deus, profeta e juiz, modelo de liderança espiritual. Justifica-se a existência de sacerdócio humano, pastores como mediadores entre Deus e o povo. Refutação pela graça. Em Cristo não há mais mediadores além dele. Em Cristo não há mais mediadores além dele. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. O papel do Espírito é ensinar diretamente cada pessoa. Todos serão ensinados por Deus. João 6,45. Não precisamos mais de profetas oficiais para ouvir Deus. Todos têm acesso pleno e livre pela graça. Hebreus 10, 19 e 20. Número 10. Salomão e a construção do templo. Texto base, 1 Reis, do 6 ao 8. Na casa que estou para edificar ao nome do Senhor, a dedicarei com sacrifícios, e o Senhor habitará nela para sempre. 1 Reis 8, 13. Uso comum nas religiões. Salomão é celebrado como modelo de sabedoria e prosperidade. Justifica-se a construção de megatemplos, altares e campanhas milionárias. Refutação pela graça. Deus nunca quis templos feitos por mãos humanas. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7, 48.
Toda ênfase no ouro, luxo e sacrifício contradiz o Cristo que nasceu em manjedoura e condenou o sistema religioso opressor. Mateus 23. A verdadeira sabedoria não está em edificações, mas em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Colossenses 2:3. Número 11. O rei Josias e a reforma religiosa. Texto base, 2 Reis 22:23. E o rei ordenou a todo o povo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. 2 Reis 23:21. Uso comum das religiões. A reforma de Josias é usada como modelo para purificar a igreja, restaurar a santidade, destruir ídolos e reavivar a lei de Moisés. Refutação pela graça. Cristo não veio restaurar a lei, mas cumpri-la e aboli-la como sistema de justiça. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Reforma religiosa não é mudança de práticas externas, mas metanoia, mudança de mente. Romanos 12:2. A celebração de festas, jejuns e rituais já não tem valor. Ninguém vos julgue por comida, bebida, dias de festa ou sábados. Colossenses 2:16. Número 12. Isaías e os oráculos de juízo. Texto base, Isaías, do 1 ao 39. Ai de ti, nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Isaías 1:4. Uso comum nas religiões. Pastores usam Isaías para pregar juízo divino sobre a nação e arrependimento coletivo. São usados como base para campanhas de intercessão nacional, jejum e humilhação. Refutação pela graça. Cristo já levou todo o juízo sobre si. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados. 2 Coríntios 5:19. O pecado já foi tratado na cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Deus não está irado, mas está reconciliado. A mensagem da graça é: paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas 2:14. Número 13. Esther, a rainha que jejuou e salvou o povo. Texto base, Esther 4 e 5. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Esther 4:16. Uso comum nas religiões, usada como exemplo de mulher estrategista espiritual que intercede com jejum e oração. A história é usada para legitimar campanhas de jejum e propósitos espirituais com conquistas sobrenaturais. Refutação pela graça. A história de Esther nem sequer menciona o nome de Deus diretamente. Não é uma narrativa teológica, mas política e histórica. O jejum ali é ritual judaico, anterior à cruz e à revelação da nova aliança. Hoje não há mérito em jejuns para tocar o coração de Deus. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Efésios 1:3. O favor divino hoje não depende de sacrifício humano nem esforço religioso, pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Número 14. Ana, a mãe que chorou e fez voto para ter um filho. Texto base, 1 Samuel 1. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. 1 Samuel 1:11. Uso comum nas religiões. Ana é apresentada como um modelo de oração persistente e mulher de fé que sacrificou o filho para Deus. É usada para justificar campanhas de oração, promessas, votos com Deus e até entrega dos próprios filhos ao ministério. Refutação pela graça. O evangelho não é uma troca. Senhor, se me deres, eu te dou em troca. Isso é uma mentalidade de barganha religiosa, típica da antiga aliança. Jesus ensinou que Deus já sabe o que precisamos antes de pedir, Mateus 6:8. E Paulo diz: se ele nos deu o Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Além disso, o sacrifício humano, mesmo simbólico, não faz parte da nova aliança. Hoje, nossos filhos não pertencem a uma instituição religiosa, mas são livres em Cristo. Número 15. A mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue, a que tocou Jesus e foi curada. Texto base, Marcos 5, do 25 ao 34. Se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. Marcos 5:21. Uso comum nas religiões, usada para criar doutrinas do toque na fé, roupas ungidas, objetos sagrados, etc. Muitas campanhas de toque profético, ato de fé e correntes de milagres se baseiam nesse texto. Refutação pela graça. A cura dessa mulher não foi por um ritual ou objeto, mas pela fé pessoal em Cristo. Filha, a tua fé te salvou. Marcos 5:34. Não há mais necessidade de tocar nada. Cristo habita em nós. Colossenses 1:27.
Transformar esse gesto em rito repetível ou campanha é anular a nova aliança, pois ela se baseia na presença interna do Espírito, não em atos externos. Número 16. Débora, juíza e profetiza. Texto base, Juízes 4 e 5. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Juízes 4:4. Uso comum nas religiões. É exaltada como modelo de liderança feminina empoderada, profetiza e guerreira espiritual. Usada para validar a ideia de líderes ungidas, pastoras profetisas, mulheres guerreiras. Refutação pela graça. Débora foi uma exceção em tempos de anarquia tribal, onde cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21:25. Ela liderou no tempo antes da lei ser plenamente cumprida em Cristo. Ainda não havia nova aliança. Hoje, ninguém mais exerce autoridade espiritual acima do outro. Todos vós sois irmãos. Mateus 23:8. Não há mais ungidos ou profetas oficiais. Todos são sacerdotes e reis. Apocalipse 1:6. Número 17. A mulher samaritana, a que teve muitos maridos. Texto base, João 4. Verdade disseste, não tens marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. João 4:18. Uso comum nas religiões, usada para pregar sobre pecado sexual, arrependimento e mudança de vida. Muitas vezes é explorada com um viés moralista, quase condenatório. Refutação pela graça. Jesus não condenou essa mulher. Pelo contrário, revelou-se a ela como o Messias. Ela foi a primeira evangelista samaritana antes mesmo dos apóstolos. Isso mostra que em Cristo não há mais exclusão por moralidade, gênero, raça ou religião. A salvação não é pela mudança de comportamento, mas pelo encontro com a verdade que liberta. João 8:32. Número 18. Maria, mãe de Jesus, a serva do Senhor. Texto base, Lucas 1, do 26 ao 38. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Uso comum nas religiões. Embora menos usada no meio protestante, em algumas religiões pentecostais, Maria é exaltada como modelo de obediência, submissão e consagração. É usada para pregar santidade comportamental e pureza feminina. Refutação pela graça. Maria não é um modelo de comportamento para se imitar religiosamente. Deus não escolheu Maria por ela ser mais santa, mas pela graça soberana. O foco da história não é Maria, mas Jesus Cristo, nela sendo gerado, um símbolo da nova criação. Na nova aliança, todos carregam Cristo em si. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Número 19. Miriam e a dança após o Êxodo. Texto base, Êxodo 15:20 e 21. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim na mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Êxodo 15:20. Uso comum nas religiões. Miriam é usada como modelo de adoração com dança, incentivo a louvor físico, dança em cultos, dança profética, expressão corporal da fé. Essa história é invocada para justificar liturgias exuberantes, com dança, música, até formas de manifestação espiritual. Refutação pela graça. Essa dança é uma celebração histórica da vitória do povo no Êxodo, um momento específico de libertação física e nacional. O Antigo Testamento e a cultura judaica eram fortemente ritualísticas e baseados em eventos concretos, diferente do culto espiritual livre da graça. Jesus ensinou que o culto hoje é em espírito e em verdade, João 4:24, o que transcende manifestações externas. A dança como forma de louvor não é proibida, mas não é condição para a graça ou experiência espiritual. O culto da graça se baseia na relação íntima com Deus pelo Espírito, não em atos externos como danças ou cerimônias. Número 20. Batseba, uma história complexa de pecado e graça. Texto base, 2 Samuel 11:12. E viu Davi, da sua varanda, uma mulher que se banhava, e estava muito formosa de aparência. E enviou Davi mensageiros e tomou-a. 2 Samuel 11:2. Uso comum nas religiões. Batseba é usada como exemplo de mulher pecadora que levou o rei Davi ao pecado, simbolizando a tentação, o adultério, a necessidade de arrependimento. Muitas vezes é citada para pregar controle da carne, evitar a luxúria e até a necessidade de mulheres se manterem puras e reservadas. Refutação pela graça. A história é muito mais sobre a queda do rei Davi e seu pecado do que sobre Batseba ser culpada. Ela é uma vítima do abuso de poder. No Evangelho da Graça, não há condenação para a mulher nem para o homem, mas chamado ao arrependimento e à transformação. Romanos 8:1.
Batseba depois tornou-se esposa legítima de Davi e mãe de Salomão. Mostra que a graça de Deus transforma situações e pessoas, mesmo as marcadas pelo erro. Deve-se evitar usar sua história para julgar e condenar mulheres, pois o Evangelho libera do peso da culpa, não o reforça. Cristo veio justamente para livrar os falhos e não para reforçar padrões legais de culpa. Número 21. A mulher que ungiu Jesus com perfume e dançou na casa de Simão. Texto base, Lucas 7, do 36 ao 50. E levantando-se por detrás dele, aos seus pés, chorando, começou a regar com lágrimas e enxugava-lhe os pés com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Lucas 7, 38. Uso comum nas religiões. Frequentemente usada para mostrar o poder do arrependimento, do perdão e da gratidão, a mulher às vezes é chamada de prostituta arrependida, embora o texto não diga isso explicitamente. Usam essa passagem para enfatizar arrependimento radical, adoração intensa e expressões físicas de fé, chorar, ungir, beijar. Refutação pela graça. O foco do texto é o perdão que Jesus concede e a fé da mulher que é justificada pela graça, não pelas obras. Lucas 7, 47 e 48. A adoração verdadeira não depende de atos externos, ungir com perfume, chorar ou dançar, mas da fé sincera no coração. João 4, 24. A mulher não está merecendo nada, mas responde à graça recebida. Não há mandamento para rituais externos ou manifestações físicas como condição para receber perdão. Dança não é citada aqui, mas a expressão corporal, choro, beijo, unção, é espontânea, não um ritual a ser replicado. Número 22. Jonas, o profeta relutante e a cidade de Nínive. Texto base, Jonas 1 ao 4. Uso comum nas religiões. Jonas é apresentado como exemplo de obediência profética e arrependimento. Frequentemente usado para justificar campanhas de oração, jejum e intercessão que dobram a vontade de Deus. Às vezes é usado para ensinar sobre a importância da obediência ao chamado divino e evitar a fuga da missão. Reflexão à luz do Evangelho da Graça. A história revela mais sobre o coração de Deus, que é compassivo e deseja restaurar, do que sobre esforços humanos para convencer ou mudar a Deus. A graça não depende da nossa performance ou das nossas intercessões para ser derramada. Deus já revelou a sua bondade e perdão, independentemente de nossos atos. Tito 3:5. Jonas não conseguiu compreender que a misericórdia de Deus é para todos e que o reino de Deus não é baseado em rituais ou justiça própria. Número 23. Zaqueu, o cobrador de impostos transformado. Texto base, Lucas 19, do 1 ao 10. Uso comum nas religiões. Zaqueu é citado como exemplo de arrependimento e mudança radical. É usado para enfatizar a necessidade de deixar o pecado e recompensar quem foi prejudicado. Muitas vezes serve para reforçar a ideia de que a salvação exige obras de reparação. Reflexão à luz do Evangelho da Graça. A transformação de Zaqueu não é a causa da salvação, mas a consequência da graça recebida. A salvação não é obtida por obras, mas pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Zaqueu demonstra que a verdadeira fé produz mudança genuína, mas essa mudança é fruto do encontro com Cristo, não condição para ser aceito. O Evangelho da Graça convida à liberdade e ao novo nascimento, não a um sistema de mérito. Número 24. Sansão, a força dada por Deus e o juízo pessoal. Texto base, Juízes, do 13 ao 16. Uso comum nas religiões. Sansão é frequentemente usado como exemplo de força espiritual, coragem e batalha contra os inimigos. É exaltado como um tipo de guerreiro de Deus que vence apesar das fraquezas. Às vezes a sua queda é atribuída ao pecado pessoal e usado para pregar disciplina e santidade. Reflexão à luz do Evangelho da Graça. Sansão foi um instrumento temporário no contexto da antiga aliança e dos juízes. Sua força não era mérito próprio, mas concedida por Deus para um propósito específico. A queda dele mostra que a força física e espiritual não garantem a presença contínua de Deus. Hoje a verdadeira força está na dependência da graça e no Espírito de Deus, não em poder ou façanhas humanas. 2 Coríntios 12, 9. O Evangelho não ensina a autodisciplina como caminho para o poder, mas dependência total da graça. Número 25. Jonathan, amigo leal e amor sacrificial. Texto base, 1 Samuel 18 ao 20. Uso comum nas religiões. Jonathan é citado como exemplo de amizade e amor fraterno, muitas vezes usado para ilustrar relacionamentos saudáveis e apoio mútuo em meio à adversidade.
Pode ser usado para enfatizar lealdade e fidelidade cristã. Reflexão à luz do Evangelho da Graça. A amizade de Jonathan com Davi revela a importância das relações baseadas em graça, confiança e entrega. Porém, não há qualquer indicação de que essa amizade era ritualística ou dependia de algum tipo de mérito espiritual. A graça opera em nossas relações humanas, libertando-as de obrigações formais e tornando-as espontâneas e genuínas. O Evangelho da Graça incentiva a amar sem esperar recompensas, refletindo o amor de Deus. Número 26. Paulo, de perseguidor a apóstolo. Texto base, Atos 9 e Epístolas Paulinas. Uso comum nas religiões. Paulo é frequentemente exaltado como exemplo máximo de transformação e ministério. Usado para ensinar sobre arrependimento, mudança radical e poder do Evangelho. Em muitas igrejas ou religiões, sua vida é usada para justificar ministério de renovação e libertação. Reflexão à luz do Evangelho da Graça. Paulo deixa claro que sua transformação e ministério são frutos da graça, não de esforço humano. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Sua vida demonstra que a graça é o único fundamento para qualquer serviço ou realização espiritual. Ele rejeita a justiça pela lei e enfatiza a justiça que vem pela fé em Cristo. Paulo viveu a liberdade da graça sem liturgias, sacrifícios ou obras para garantir a aceitação. Número 27. Raabe, a mulher que protegeu os espias. Texto base, Josué 2. Uso comum nas religiões. Raabe é usada como exemplo de fé e acolhimento, muitas vezes citada para ilustrar que qualquer um pode ser salvo pela fé. Reflexão pela graça. Raabe foi salva pela fé, não por obras. Sua história revela que a graça alcança a todos, independentemente do passado. O Evangelho da Graça não reforça rituais ou sacrifícios, mas uma confiança simples em Deus. Número 28. José do Egito. Exemplo de integridade e provisão. Texto base, Gênesis do 37 ao 50. Uso comum nas religiões. José é frequentemente apresentado como um exemplo de fidelidade, perseverança e bênção por causa da justiça pessoal. Muitas vezes é usado para ensinar sobre sonhos, planos de Deus e superação de dificuldades. Revelação pela graça. A vida de José é um testemunho da providência e misericórdia de Deus, que age mesmo em meio a injustiças humanas. O sucesso de José não veio de obras ou merecimento, mas de graça divina que opera além das circunstâncias. A graça ensina que nossa posição ou vitória não depende do esforço, mas da fidelidade de Deus em nossas vidas. Número 29. Ana, a profetisa idosa. Texto base, Lucas 2, do 36 ao 38. Uso comum nas religiões. Ana é usada para mostrar dedicação, oração constante e espera paciente. Muitas vezes usada para justificar longos períodos de jejum ou oração em busca de revelações. Reflexão pela graça. Ana era uma mulher devota, mas a sua aceitação diante de Deus não dependia de obras ou jejuns. O Evangelho da Graça afirma que a aceitação é pela fé, não por esforços humanos. Efésios 2, do 8 ao 9. O tempo de espera e oração de Ana é um exemplo de confiança e não uma regra para acesso a Deus. Número 30. Estevão, o primeiro mártir. Texto base, Atos 6 e 7. Uso comum nas religiões. Estevão é lembrado por sua coragem e fé até a morte, frequentemente citado como exemplo de perseverança e testemunho. Reflexão pela graça. Estevão foi um servo cheio do Espírito, mas sua força não veio de obras, e sim da graça. Sua entrega não é um modelo de legalismo ou sacrifício ritual, mas de fé e confiança no amor de Deus. O Evangelho da Graça valoriza a vida transformada, não a dor ou sofrimento como meio de alcançar a Deus. Número 31. Abel. Texto base, Gênesis 4, do 1 ao 8. Uso comum nas religiões. Exemplo de oferta aceitável a Deus, símbolo do justo que é morto pelo ímpio. Reflexão pela graça. Abel representa a fé verdadeira, mas sua história não apoia sacrifícios humanos como meio de justificação. A graça elimina a necessidade de ofertas para ser aceito por Deus. Número 32. Gideão. Texto base, Juízes, do 6 ao 8. Uso comum nas religiões. Exemplo de libertação e vitória com poucos. Reflexão pela graça. Vitória dependia da escolha soberana de Deus, não de esforços humanos ou rituais. Número 33. Eliseu. Texto base, 2 Reis, do 2 ao 13. Uso comum nas religiões. Milagres e poder profético. Reflexão pela graça.
A atuação dele era na antiga aliança, ligada a sinais e prodígios, enquanto a graça é liberta de demonstrações externas. Número 34. João Batista. Texto base, Mateus 3, Lucas 1, 3. Preparador do caminho do Senhor, chamava ao arrependimento, mas no Evangelho da Graça, Jesus assume toda a salvação. Ele batizou a humanidade através do seu sangue. Número 35, Barnabé, texto base, Atos 4, 36 e 37, 9 e 27. Exemplo de encorajamento e apoio da igreja primitiva, modelo de graça e apoio mútuo. Número 36, Lídia, texto base, Atos 16, 14 e 15. Primeira convertida europeia, representa a recepção da graça em diferentes contextos culturais. Número 37, Abigail, texto base, 1 Samuel 25. Mulher sábia que interveio para impedir a violência de Davi contra o seu marido Nabal. Frequentemente usada como exemplo de diplomacia e sabedoria feminina. Na graça, ela demonstra o valor da intervenção pela misericórdia e do coração transformado, não da justiça própria. Número 38, Marta, texto base, Lucas 10, do 38 a 42, João 11. Conhecida pelo seu serviço e preocupação com as tarefas domésticas, usada para ensinar sobre serviço e hospitalidade. Jesus a elogia, mas também chama atenção para priorizar o relacionamento com ele, indicando que a graça é sobre presença e não trabalho. Número 39, Priscila, texto base, Atos 18. Ministra junto com seu marido Áquila, ensinando Apolo. Exemplo de parceria no ministério, ensino e hospitalidade. Sua atuação destaca que o Evangelho da Graça não depende de cargos ou rituais para se manifestar. Número 40, Miqueias, texto base, Juízes 17 e 18. Homem que montou seu próprio templo e sacerdócio. Usado às vezes para ilustrar religiosidade e apostasia. Revela que rituais e sacerdócio humano não têm validade no Evangelho da Graça. Número 41, Absalão, texto base, 2 Samuel, do 13 ao 18. Filho de Davi, exemplo de rebeldia e ambição, frequentemente usado para falar sobre consequências do pecado. Na graça, sua história mostra que julgamento e perdão são da parte de Deus, não das obras humanas. Número 42, Raquel, texto base, Gênesis, do 29 ao 35. Amada esposa de Jacó e mãe de José e Benjamim. Usada para falar sobre amor, desejo e luta por filhos. Sua história evidencia que bênçãos vêm de Deus pela graça, não por rituais. Número 43, Ló, texto base, Gênesis 19, personagem de salvação na destruição de Sodoma e Gomorra. Usada para alertar contra o pecado e mostrar a justiça de Deus. A graça enfatiza a salvação como obra divina, não mérito humano. Número 44, o paralítico no tanque de Betesda, texto base, João 5, do 1 ao 9. História de um homem doente há 38 anos, curado por Jesus sem nenhum esforço próprio. Usado em campanhas como mergulho no tanque da vitória ou quem chega primeiro pega o milagre. Dissonância com a graça. Jesus foi até o paralítico e o curou por misericórdia, sem depender de sua performance ou fé expressa. A ênfase da graça está no agir soberano de Deus, não na competitividade espiritual. Número 45. O ladrão na cruz. Texto base, Lucas 23, do 39 a 43. História do homem crucificado ao lado de Jesus, que creu e foi salvo. Nas religiões, enfatizam que a última chance está aqui, geralmente em apelos emocionais. Dissonância com a graça. Ele não fez nenhuma obra. Sua salvação foi 100% graça, sem sacrifícios, ofertas ou campanhas. Um exemplo puro da justificação pela fé. Número 46. A viúva que deu 2 moedas. Texto base, Lucas 21, do 1 ao 4. História de uma mulher pobre que deu tudo o que tinha no templo, muito usada em campanhas religiosas para incentivar doações até o último centavo. Dissonância com a graça? Jesus não elogiou a prática do templo, mas sim a entrega do coração da viúva. A crítica implícita era ao sistema religioso que explorava os pobres. Lucas 20, 47. Número 47. O servo do centurião. Texto base, Mateus 8, do 5 ao 13. História de um centurião gentil que pede cura para seu servo. Jesus elogia sua fé. As religiões enfatizam a autoridade da palavra como se qualquer um pudesse dar ordens no mundo espiritual. Dissonância com a graça. O centurião reconheceu a sua indignidade e a autoridade de Jesus, não reivindicou nada. A graça exalta a humildade, não o domínio espiritual. Número 48. Os 4 amigos do paralítico. Texto base, Marcos 2, do 1 ao 12. Levaram o paralítico até Jesus, abrindo o telhado da casa. Nas religiões, fazem pregações dizendo que ações ousadas geram milagres, ou faça algo radical para Deus agir. Dissonância com a graça.
A cura aconteceu por causa da fé deles em Jesus, não pelo método. A fé não é medida por espetáculo ou esforço físico. Número 49. O cego Bartimeu. Texto base, Marcos 10, do 46 ao 52. História bíblica. Cego que clamou por Jesus até ser curado. Uso religioso, usado como exemplo de quem clama alto e não desiste até receber o milagre. Dissonância com a graça. A ênfase recai sobre o clamor insistente, enquanto a graça mostra que Jesus parou porque teve compaixão, não porque foi convencido. Número 50. A mulher cananeia, Sírio-Fenícia. Texto base, Mateus 15, do 21 ao 28. História bíblica. Mulher gentílica que implora a cura da filha e é atendida após insistir. Uso religioso. Interpretada como alguém que quebrou o protocolo espiritual com insistência, sugerindo que quem for ousado com Deus, recebe. Dissonância com a graça. Jesus estava ensinando sobre fé além das fronteiras de Israel. A cura foi um ato gracioso e pedagógico, não uma recompensa por persistência. Número 51. A viúva de Sarepta. Texto base, 1 Reis 17, do 8 ao 16. História bíblica. Viúva pobre que deu o último pouco de farinha e azeite ao profeta Elias. Depois, Deus multiplicou a sua provisão. Uso religioso. Muito usado em campanhas de sacrifício extremo, ou dê tudo que você tem a Deus e Ele multiplicará. Dissonância com a graça. A viúva foi sustentada por intervenção direta de Deus no contexto da fome e do ministério profético. O ensino da graça não condiciona a provisão divina a um ato de oferta sacrificial financeira. Número 52. Jó. História bíblica. Homem íntegro que perdeu tudo e depois foi restaurado por Deus. Uso religioso. ênfase na dobrada restituição como promessa universal para todos que sofrem, geralmente associada à fidelidade em campanhas ou dízimos. Dissonância com a graça. A mensagem de Jó é sobre a soberania de Deus no sofrimento e a confiança mesmo sem entender. A restituição foi específica, não uma regra para todos os fiéis. Número 53, o filho pródigo. Texto base, Lucas 15, do 11 ao 32. A parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas palavras de Jesus. Ela faz parte de uma sequência de 3 parábolas que falam sobre coisas perdidas e encontradas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Todas revelam o coração misericordioso de Deus e o seu desejo de restaurar o filho arrependido. Na parábola, um pai tem 2 filhos. O mais novo exige a sua herança antecipadamente e parte para uma terra distante, onde desperdiça tudo com uma vida irresponsável. Em profunda miséria, ele decide voltar para casa, esperando ser tratado como um servo. Porém, ao vê-lo de longe, o pai corre ao seu encontro, o abraça e o restaura como filho, celebrando a sua volta como uma festa. O irmão mais velho, revoltado, questiona a misericórdia do pai, representando aqueles que não compreendem a graça. Uso nas religiões. Frequentemente a parábola é utilizada para ilustrar o retorno do desviado à casa de Deus, interpretada como uma instituição religiosa local. O foco recai sobre a decisão do filho de voltar, muitas vezes associada a uma campanha de fé, voto, jejum ou sacrifício financeiro. A ênfase é posta na ação humana de retorno e no recomeço espiritual atrelado a uma performance de fé que pode incluir prosperidade material como sinal de restauração. Em muitos discursos, o pai é quase secundário e a figura do filho pródigo é transformada num símbolo de superação pessoal e ascensão social. Dissonância com a palavra da graça. A parábola não exalta o esforço do filho, mas sim a iniciativa do pai, que corre ao seu encontro, oferece perdão e restauração antes de qualquer prova de merecimento. A graça, segundo o Evangelho, é um dom imerecido, não condicionado a sacrifícios ou campanhas. O uso religioso dilui essa mensagem ao condicionar o perdão e a restaurar a performance humana, o que contradiz o cerne da boa nova. Deus age por amor, não por troca. Assim, o foco desloca-se do pai gracioso para o filho esforçado, o que compromete a profundidade do ensino de Cristo sobre misericórdia e reconciliação. Conclusão: a graça não vive de sombras, personagens ou performances. Esses personagens todos, Elias, Davi, Jacó, Neemias, Moisés, etc., foram instrumentos sob a velha aliança, atuando conforme a lei, os símbolos e os sacrifícios. Usá-los como padrão espiritual hoje é negar a cruz e a nova criação. A nova aliança não tem templo, nós somos o templo, sacerdócio humano, Cristo é o único sacerdote, montes sagrados, a habitação é interior, fogo do céu, o Espírito já foi dado, votos, as bênçãos são por fé, não barganha,
E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17.